Bom, vamos então começar. Hoje a aula é sobre Primeira República, que é o período histórico que vai de 1889 a 1930, não é? Período histórico, período da história do Brasil, marcado pelo regime político republicano, que instituído por um golpe de Estado, com apoio basicamente protagonizado pelo Exército, não é? Mas também com forte apoio na oligarquia, sobretudo paulista, ligada ao café, não é? Embora o ato político seja muito mais um ato militar, não é? De proclamação da República e de deposição do Império, o apoio civil não pode ser menosprezado, sobretudo da oligarquia paulista. Há uma periodização clássica que a historiografia utiliza, não é? Para pensar o período da Primeira República, e que, via de regra, divide o período em três grandes conjuntos, né? Período de consolidação da República, de 1889 a 1898. Né? Assim, as datas, vale dizer, são sempre aproximativas, né? Nunca são datas exatas, mas aproximativas. Período de consolidação, o período de institucionalização, 1898 a 1921, né? E um período razoavelmente longo de crise, né? Que vai de 21, 22, né? Até 1930, quando, em outubro, ocorre uma revolta, que nós veremos daqui a pouco, e que derruba esse regime, né? Instaurando um novo tipo de regime político no Brasil que, enfim, que coincide com a ascensão do poder, né? Por parte de um novo grupo político e capitaneado pelo Getúlio Vargas. O período de consolidação, 1889-1898, coincide com os três primeiros governos republicanos, né? Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto e Prudente de Moraes, né? Os três primeiros governos, e é um período de muita instabilidade política e também econômica, né? Nós vamos ver daqui a pouco em detalhes, né? Mas é um período de muita estabilidade, né? Aquela relativa estabilidade do Império, né? Que obviamente é assentada em bases marcadas pelo centralismo político e pela existência de instituições políticas que acabavam regulando o conflito entre a própria elite, né? No caso o poder moderador, Conselho de Estado, Senado vitalício. Quando vem a República, essas instituições não existem mais, né? E os vários grupos oligárquicos, vários grupos políticos entram num processo de conflito para ver quem efetivamente hegemonizava o regime, né? Então esse período aí de aproximadamente 10 anos é um período de muita estabilidade. O período de institucionalização do regime coincide com o governo Campos Salles, né? Que sobe ao poder em 1898, né? Substituindo Prudente Moraes. Campos Salles ligado também à oligarquia paulista do café, né? E tendo em vista a crise financeira, a crise econômica e a crise política, não é? O governo Campos Salles vai desenvolver uma espécie de prática política que vai acabar se tornando quase uma instituição, podemos dizer assim, né? E que vai tentar exatamente criar um mecanismo de dependência mútua das oligarquias regionais em relação ao governo da União, ao Poder Executivo Nacional, né? Então, a partir de Campos Salles, né, que veremos também como foi efetivamente essa instituição, essa regulação, né, do jogo político brasileiro, daqui a pouco, né? Mas a partir de Campos Salles, então, surgem mecanismos para a acomodação desses conflitos intra-oligárquicos. Embora temos que tomar muito cuidado para não achar que o fato da existência desses mecanismos de regulação significaram o fim dos conflitos. Ao contrário, a Primeira República foi marcada, ao longo do seu período, por um conjunto de conflitos intra-oligárquicos, além de conflitos sociais interclassistas. Nós veremos também em detalhe daqui a pouco. Tá? Mas, de qualquer forma, nesse período,
há uma relativa acomodação do jogo político entre as elites oligárquicas, o que levou alguns autores, como Fernando Henrique Cardoso, a cunhar o termo de pax oligárquica, né? Ou seja, uma paz oligárquica que estabilizou o regime político tão tumultuado aí nos seus primeiros anos. E depois, o período de crise, 1921-1930, que é um período que, via de regra, a historiografia destaca a existência de novos atores políticos que entram em cena, né? Além de novos atores políticos entrarem em cena, as crises dentro das oligarquias que se pactuavam para se revezar no poder começam a se tornar mais agudas, né? Efetivamente apontando para modelos políticos diferenciados em relação ao Estado Nacional. Ok? E também surge nesse período, no período de crise, não é? Ou se incrementa um conjunto de críticas ao chamado liberalismo oligárquico, né? Que é uma marca do liberalismo brasileiro. Ninguém discute que a Primeira República era uma república liberal, mas nem por isso era uma república democrática, né? E muito menos inclusiva e muito menos ligada àquilo que algumas elites entendiam como interesses nacionais mais integrados. Então, nesse período de crise, essas tensões se agudizam e começam a surgir projetos alternativos, sobretudo projetos políticos, mas também projetos sociais alternativos, de sociedades, de uma sociedade diferente, principalmente aí, por conta do movimento operário, por conta de uma parcela do movimento tenentista, ok? Características gerais da Primeira República, né? O nosso curso é um curso, obviamente, que não é um curso monográfico, então nós temos aqui como perspectiva e sempre do geral para o particular, mas obviamente, né, articulando essas duas perspectivas. Então, características gerais da Primeira República, né? Quer dizer, havia um federalismo com predominância do Poder Executivo Nacional, né? Embora esse Poder Executivo Nacional fosse dependente das oligarquias estaduais, que é o que se convencionou chamar de política dos governadores, nós veremos também daqui a pouco que foi isso, né? A partir de Campos Salles, né? Mas, de todo modo, é um regime marcadamente federalista. Até porque as forças políticas que derrubaram a monarquia, que sustentaram a república, eram basicamente federalistas, ou seja, ligadas a uma tradição, né, política que defendia o maior poder político e administrativo para os estados da federação, né, que no Império, embora fossem importantes, como já demonstra a nova historiografia, eram submetidos a um poder mais unitário, né, centralizado na coroa, né. Com a República, os estados ganham mais autonomia financeira, fiscal e também política. Embora isso não signifique um ultrafederalismo, tem que tomar cuidado com isso, né. Em nenhum momento tivemos um federalismo, por exemplo, semelhante aos Estados Unidos, né, que efetivamente os estados têm uma maior autonomia em relação à União, né, embora a União tenha prerrogativas importantes lá também. Aqui, o Poder Executivo Nacional sempre deu o tom da vida política, mesmo durante a Primeira República. Só que o fazia em articulação com oligarquias regionais. O país assumiu e reiterou sua vocação para ser uma economia agroexportadora, com base no café, vocação, entre aspas, né, na verdade, conjunto de decisões políticas e de agentes privados que acabou determinando que a economia brasileira fosse assim, né, no momento em que o mundo, não é, que o capitalismo se reorganizava, né. Vale dizer que a nossa república quando ela surge, ela coincide com o avanço do imperialismo, por exemplo, europeu, né, sobre as regiões mais atrasadas do planeta, né, as regiões mais economicamente atrasadas, né. Então, nesse rearranjo do capitalismo internacional, o Brasil, como já fizera desde meados do século XIX, reitera sua vocação para ser um produtor de produtos agrários, produtos primários, notadamente o café, né. Embora, veremos também que o início da República, né, foi marcado por uma tentativa de estimular a criação de indústrias, de empresas e de um capitalismo mais moderno, também sempre, né, tendo como modelo os Estados Unidos da América, né.
isso acabou não acontecendo e, sobretudo a partir de Campos Sales, também reitera-se uma política anti-industrial e agrária, de valorização dos produtos agroexportadores, né? Veremos isso também daqui a pouco em detalhe. Estabelece-se novas relações políticas entre município, estados e União, com base no poder local e seus arranjos regionais. E aqui eu cito José Murilo de Carvalho, né, um artigo que vocês têm à disposição no site do curso, né, que eu sempre esqueço o nome, Clientelismo, Mandonismo e Coronelismo, uma discussão conceitual. Muito obrigado, Natália. E aí é muito interessante porque exatamente essas três categorias que demarcam o poder local são rearranjadas no jogo político da República. O mandonismo, entendido como controle da população local com base em recursos agrários, no controle dos recursos agrários, no controle da terra, né, principalmente, né, e no estabelecimento de uma espécie de tutela sobre o corpo político local, ou seja, do município, né, e principalmente sobre os despossuídos, aqueles que dependiam de favores ou então que não tinham recursos para se contrapor aos grandes proprietários de terra, né. O coronelismo, que aliás é uma categoria muito associada à política da Primeira República, né? Sempre que se fala em Primeira República, o tema do coronelismo aparece, né? E é um debate clássico na historiografia brasileira, né? O coronelismo entendido como uma prerrogativa de controle dos cargos públicos pelos potentados locais em troca de voto ou apoio tácito passivo às elites regionais. A construção está um pouco barroca aqui da frase, mas ela significa o seguinte, né, que o coronel se define como chefe político local, que obviamente, né, tem o seu poder baseado na posse de grandes propriedades rurais, mas principalmente, né, ele tem influência política local, ele controla nomeação de cargos, controla o fisco local, né, e sem ele não há arranjos oligárquicos regionais que se sustentem. Então, e que, por sua vez, sem os arranjos oligárquicos regionais mais ou menos estáveis, não há estabilidade da política nacional. Esse é o princípio da chamada política dos governadores, que veremos daqui a pouco em mais detalhe, né? Então, o coronelismo, né, o coronel, o potentado local, portanto, ganha um protagonismo na Primeira República muito grande, né? Porque ele é como se ele fosse a pedra fundamental no sistema, né? E vejam, como é que se dá o jogo, quer dizer, se o governador nomeia um delegado, um juiz, que faça parte do clã do coronel, não é? O coronel garante os votos, né, ao governador, aquele grupo que está, enfim, controlando o Estado, né? E, por sua vez, o governador, através de um arranjo de coronéis, garante o apoio no parlamento ao governo nacional. Então é esse jogo, essa máquina que, enfim, vamos dizer assim, fica muito azeitada, não é? A partir de Campos Sales, principalmente. E, obviamente, temos uma outra categoria importante nesse período, que vem lá na verdade, né, da colônia e que é reiterada na sociedade escravista do Império, que é o clientelismo. Clientelismo definido como relação de proteção e fidelidades pessoais entre cidadãos desiguais, formalmente livres, mas, né, efetivamente desiguais, né? O tema do clientelismo, portanto, é um tema que foi estudado pela literatura, pela bibliografia, não é? Cito aqui o trabalho clássico do Roberto Schwartz, né, sobre Machado de Assis, em que ele estuda, a partir da literatura de Machado de Assis, como que Machado desnuda as relações clientelistas numa sociedade escravista, né? E o clientelismo como fundamento, como contraponto de um liberalismo normativo que supostamente existia no Brasil, né? Porque o liberalismo diz o seguinte: todos os cidadãos são iguais perante a lei, mas na prática os cidadãos desiguais têm que se filiar a chefes políticos, enfim, a um patrão econômico mais efetivo, não é? E exatamente nessa relação entre cidadãos livres mas desiguais é que se estrutura o clientelismo. Traduzindo, né, para efeitos práticos, um juiz nomeado por um coronel se torna cliente do coronel, né? Portanto, o coronel tem ascendência sobre aquele cidadão, né, política
e até econômica, porque, bem ou mal, né, dessa relação que depende o emprego do mais fraco. Tá? Então, isso é o clientelismo. Então, essas três categorias, né, elas, sobretudo o coronelismo, está intimamente ligado ao reforço do federalismo, ao reforço do poder local, ao reforço dos arranjos oligárquicos da Primeira República, né, convivendo sempre com os princípios liberais formais, né, que pautavam o regime. Okay? Ou seja, na prática tínhamos um liberalismo sequer sem igualdade jurídica efetiva, né? Por exemplo, o acesso à lei era desigual, havia um controle policial discricionário sobre os mais pobres, formalmente livres, porém sem direitos civis na prática, né? À medida que um agente policial, um delegado, podia desconsiderar, por exemplo, a condição, né, formalmente livre de um ex-escravo, de um cidadão pobre, né? Podia ser submetido a violências, à prisão, né, a um tipo de violência nas ruas, né? Por quê? Porque exatamente a Primeira República também coincide com um reforço do controle social na perspectiva do controle policial dos mais pobres, né? Isso também é estudado pela literatura, né? E veremos isso também daqui a pouco, com mais detalhes. Havia uma exclusão política da maior parte da população, a gente viu isso na aula passada, né? Sobretudo a partir da Lei Saraiva, reiterada pela Constituição Republicana de 1891, que praticamente reduziu o corpo político votante a 2% da população, né? 1%, 2%, e a última eleição da Primeira República terá apenas, em média, 5% de votantes em relação à população total. E, finalmente, o período era marcado também pela exclusão dos direitos sociais do Pacto Constitucional vigente, ou seja, não se reconheciam direitos sociais, né? A própria Constituição não reconhecia sequer o direito à educação, né? Quando muito citava que a educação seria laica nos estabelecimentos públicos, né? Direitos sociais dos trabalhadores, menos ainda, quer dizer, a Primeira República será marcada pela ideologia liberal, que entendia que a relação entre patrão e trabalhador era uma relação contratual privada. O Estado tinha que garantir que esse contrato fosse cumprido. Obviamente, em partes desiguais, né? Um contrato estabelecido entre partes desiguais e que, via de regra, era foco de tensão, né? Por conta das greves, por conta, inclusive, do não respeito dos termos contratuais por parte dos patrões, né? E por conta de uma superexploração do trabalho, principalmente fabril. Sem falar no campesinato, enfim, na relação de trabalho no campo, que sequer era contratualizada. Era uma relação ainda de dependência direta, né? Quando muito, né, os trabalhadores imigrantes que chegavam e iam trabalhar nas fazendas tinham lá um contrato, mas que, via de regra, também era desrespeitado, né? Então, essa tensão entre patrões e empregados no campo e na cidade, né, é uma tensão crescente, né, que vai se tornando um problema social, sobretudo nos anos 20, né, em que, efetivamente, a chamada questão social vira parte da agenda política nacional, né? E grande parte, a resolução da questão social é que vai encaminhar também a crise final da Primeira República, né? Veremos isso, né? Bom, aqui um resumão, né? Algumas marcas da Constituição de 1891, Constituição republicana, que substituiu a Constituição do Império, de 1824, né? Uma Constituição, portanto, que realizou aquilo que já era uma agenda dos grupos republicanos e federalistas desde a década de 1870, que era o fim das instituições monárquicas, né, que regulavam o sistema político e a administração de governo. Senado vitalício, poder moderador e o Conselho de Estado, esses três órgãos são extintos, né? Essas três instituições são extintas pela Constituição, né? Senado vitalício, uma das marcas do Império, ou seja, o imperador escolhia entre três, né, senadores, aquele que deveria representar a província, né, e esse senador ficava no cargo até morrer, né? Normalmente era um quadro de fim de carreira, no bom sentido do termo, né? Ou seja, um sujeito experiente, né? Um sujeito que já tinha passado por outros cargos importantes, então ele ajudava a, vamos dizer assim,
regular as tensões provinciais e interprovinciais do Império. O poder moderador, que era uma prerrogativa do imperador, né? Ou seja, o imperador podia dissolver gabinete, dissolver parlamento, caso os conflitos entre os poderes se tornassem ingovernáveis, né? Ameaçasse a chamada governabilidade, né? O imperador poderia atuar nesse sentido. E o Conselho de Estado, que era uma espécie de órgão consultivo, né? Que alguns autores até comparam ao que seria, seria o papel clássico de um Supremo Tribunal Federal, né? Que enfim. Então, o Conselho de Estado ele era um órgão quase de uma altíssima assessoria em relação às grandes agendas nacionais, agendas políticas, econômicas, sociais do Império. Esses três órgãos são extintos pela Constituição. Essas três instituições, desculpa. O sistema de governo é presidencialista, né? Quer dizer, o presidente da República passou a ser o chefe do Poder Executivo nacional. As eleições passaram a ser pelo voto direto, que continuou a ser descoberto, ou seja, o voto era não secreto, e depois de 1904 não só não era secreto, como era identificado, ou seja, o eleitor se identificava, o que causou uma série de situações que vocês podem imaginar, né? Sobretudo aí nas cidades pequenas e médias, né? O controle do coronel também passava pelo controle do voto dos cidadãos, ainda que a cidadania, ainda que o corpo votante fosse reduzido, havia um controle muito grande desse corpo votante, pelo próprio fato do voto não ser secreto. Os candidatos a voto efetivo seriam escolhidos por homens maiores de 21 anos, à exceção de analfabetos, mendigos, soldados, mulheres, religiosos, sujeitos a voto de obediência, chamado clero regular, né? Ou seja, esse item da Constituição aqui é muito importante porque ele define quem é o corpo político da nação. E o corpo político da nação, né, deste corpo político excluem-se mulheres, soldados rasos, né, mendigos e analfabetos. Por tudo isso é que, inclusive, pela alta taxa de analfabetismo, né, pela exclusão das mulheres, né, sobretudo, é que o corpo político votante era muito reduzido. Né. Vale dizer que o Brasil tinha mais ou menos aí 80% de analfabetos nesse momento. 80% da população era analfabeta, 70% a 80%. Né. Então vejam, a diferença em relação ao Império é que acaba o voto. A Lei Saraiva já tinha acabado com o voto indireto, ou seja, a eleição de uma assembleia que elegia, né, os seus representantes. Era assim até 1881. E também acaba com o critério censitário para definir o eleitor, ou seja, exigindo renda mínima. Isso não existe na Constituição Republicana. Em compensação, se formaliza a proibição do voto do analfabeto, né? E sempre reitero esse ponto, esse tema do voto do analfabeto só vai ser resolvido pela Constituição de 1988. Ou seja, passamos quase todo o século XX proibindo o voto do analfabeto. Com o agravante de que o sistema educacional básico não se expandiu. Então, não só se proíbe o voto do analfabeto, mas também não se resolve o problema do analfabetismo, né? Então, esse é um passivo social e político da República, herdado da Primeira República, que, enfim, eu diria que causa até hoje muitos problemas na sociedade brasileira, né? Porque é isso, a ideia é um passivo que vai se acumulando ao longo das décadas, né? E para você resolver, né, hoje em dia é muito mais complicado, embora formalmente hoje temos aí 90%, mais ou menos 90% de alfabetizados no país, né? E os analfabetos hoje em dia podem votar. Criou-se uma tradição não só de exclusão com base no chamado censo literário, ou seja, da alfabetização, mas também, claramente, é uma exclusão voltada, sobretudo, para os camponeses e para os grupos populares urbanos, né? Quer dizer, eles foram formalmente excluídos da vida política, da vida do voto. Então vejam que é até interessante a questão, porque como esse passivo político, essa exclusão política vai explodir ao longo do século XX, né? Em tensões políticas, sociais e até com alguns grupos da elite tentando resolver essa questão, mas enfrentando forte oposição, sobretudo desses grupos que se identificavam com o liberalismo oligárquico da Primeira República.
né, herdado da Primeira República. Então, qual que era a justificativa para excluir o voto dos soldados? Não politizar a tropa. Quer dizer, direito à política só os oficiais. Quer dizer, os soldados supostamente não podiam ser envolvidos em questões partidárias, em opções partidárias, porque, até por uma razão, enfim, de estabilidade política, né, da República. Ou seja, o soldado ele tem que obedecer a um comandante e ele tem arma, né? E o comandante supostamente, né, portanto, pode mobilizar essa tropa para defender um candidato, por exemplo, né? Então essa era a justificativa formal. Não politizar a tropa, porque a politização da tropa em momentos de eleição podia exatamente criar um partido armado, por exemplo, né? Então essa é um pouco a justificativa que se tem, né? As tensões dentro da caserna em 64, elas, além de passarem por essa questão dos direitos políticos, também passavam por outras questões, né? Condições de trabalho, por exemplo, no caso da Marinha, né? Os marinheiros não tinham direito a casamento sem autorização da oficialidade, né? Então era mais complicado ainda. Questão dos soldos, né? Enfim, então, mas essa questão do voto também era um problema. E aí, obviamente, enfrentava muita resistência, não só da oligarquia civil, mas também da alta oficialidade, né? Porque também não queria. Tinha receio de que uma politização da tropa também pudesse fazer surgir lideranças militares caudilhescas, que é um tema que a elite brasileira sempre tratou com muito cuidado. Esse tema do caudilismo, né, que é sobretudo um fenômeno do sul do Brasil, né, sempre foi uma questão no debate, na agenda política nacional. Havia todo um esforço para evitar o caudilismo, que era como o Império via as repúblicas hispano-americanas. Repúblicas marcadas pelo caudilismo militar, então por grupos armados que se digladiavam e que ameaçavam a estabilidade política. Então, por tudo isso, né, desde lá do Império, os praças de pré, como se falava, não tinham direito a voto, direito, enfim, a fazer parte desse corpo político, né, nacional. As províncias passaram a ser denominadas estados, com maior autonomia dentro da federação. Os estados ficaram com a renda dos impostos de exportação e a União com a renda dos impostos de importação. Qual estado vocês acham que saiu mais, enfim, beneficiado com esta mudança, né? São Paulo. São Paulo, né? Porque exportava café, né? Embora as rendas de importação não fossem desprezíveis, porque o Brasil importava absolutamente tudo, né, que consumia, né, não produzia nada, se mal produzia alimento, né, para a sua população, né, mas as rendas de exportação, sem dúvida, eram bastante importantes, né. E, então aqui fica bem delineada a importância que a nova fonte de recursos que as províncias ou os estados, né, passaram a ter. Os presidentes das províncias passaram a ser presidentes dos estados, eleitos pelo voto direto, à semelhança do presidente da República. Quer dizer, no Império eles eram nomeados, né? E a Igreja Católica foi desmembrada do Estado brasileiro, deixando de ser a religião oficial do país. Aliás, isso deu o maior problema, né? O episcopado brasileiro reagiu, né? Para quem tiver interesse no tema, por exemplo, há um documento muito interessante, que é a Carta do Episcopado Brasileiro sobre a República, de 1890, se não me falha a memória, 91, né? E que ele é uma longa carta dizendo como os católicos deveriam se comportar diante da nova conjuntura política do país, posto que essa conjuntura, quer dizer, esse regime tinha vindo para ficar, né? Mas há uma tensão muito forte entre a Igreja Católica e a República, né? Há uma desconfiança que a República, influenciada pelo positivismo, né? Já falamos isso na aula passada, né, fosse uma república laica e materialista, né? Então, sobretudo os católicos, enfim, os padres, o clero, enfim, e os grupos do laicato, né, ou seja, dos grupos laicos que apoiavam organicamente a Igreja Católica, reagiram duramente a isso, né? E no começo da República, essa reação causou bastante problemas em relação à estabilidade política também. Vale lembrar, por exemplo, que Canudos, né, o Antônio Conselheiro, em grande parte, assimilou e reproduziu para os de baixo, né, as críticas do clero à República. A República do demônio, a República que tinha separado Igreja e Estado, né? Não por acaso, inclusive, também na Primeira República, sobretudo a partir de 1916, com a ascensão de Dom Sebastião Leme
né, arcebispo do Rio de Janeiro, a Igreja Católica lança uma ofensiva para ocupar o espaço político novamente, que ela via como perdido por conta da passagem do Império para a República. Tá? E a Constituição, então, até para agradar as correntes positivistas, que eram materialistas e laicas, né, e que defendiam, por exemplo, a separação absoluta do ensino religioso, do ensino laico, né? O ensino laico deveria ter como base o espírito científico, de investigação, o materialismo, né? Uma certa informação científica que deveria ocupar aí formar o cidadão, formar o patriota, né? Então, esse tema da educação pública e laica é um tema positivista, né? Muitos hoje pensam que é um tema da ultra-esquerda, e na verdade não é, né? É um tema do positivismo, que era uma corrente ideológica conservadora, né? Embora diferente do conservadorismo oligárquico. Isso é importante, né?